Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula de hoje sobre Filosofia Antiga 2. Nesta aula, nós iremos tratar na unidade 3 de Platão, né? Platão foi um filósofo, né, ateniense que viveu entre 428 a 347 a.C. Nessa unidade, nós vamos ter 8 lições, né? A primeira, a contextualização histórica, né, e filosófica de Platão, que ele vai tentar conciliar o pensamento de Heráclito e Parmênides, né, os pré-socráticos que já estudamos. Vamos falar da alegoria da caverna, o mito da caverna em Platão, onde ele contrapõe o mundo sensível e o mundo inteligível, dois conceitos também muito importantes aí dentro do estudo da história da filosofia. E a sua teoria, a principal teoria de Platão, que é a teoria das ideias, é onde ele vai tratar dos conceitos de essência, forma e ideia. Vamos ter uma lição sobre coisa corpórea, que é como Platão vai tratar o mundo dos fenômenos, mutável, material, transitório, né? Essa coisa corpórea, né? Vamos também tratar dos sentidos versus essência, que diz respeito à oposição entre o material e o imaterial, uma discussão aí da filosofia antiga. Como conhecemos a essência, né? Como que nós, enquanto corpo, enquanto matéria, somos capazes de conhecer a ideia que é imaterial, a essência, né? E aí ele vai entrar na teoria da alma, que é a pura forma imortal que nós temos dentro de nós, né? E que aí nos compete conhecer então essa essência. E por fim, a última lição, nós vamos tratar da escalada do conhecimento. Como se chegar ao conhecimento, né, científico, dialético das ideias, né, do bem comum, aí tratado na filosofia de Platão, né? Então, começando aí a primeira lição, a contextualização histórica de Platão, ele vai tentar resolver o problema estabelecido entre Heráclito e Parmênides, né, onde Heráclito trata do mundo dos fenômenos, né, do devir, né, então ele entende que tudo é movimento, que a realidade, a verdade é sempre movimento, né, o ser é o vir a ser, e o mundo das ideias, o ser parmenídeo, de Parmênides, né, que seria o mundo das essências imutáveis, fixas e verdadeiras. Então, como que Platão ele vai se situar perante essas duas principais teorias, né, dos pré-socráticos? Então, no mito da caverna, na sua alegoria da caverna, nós já conseguimos detectar a tendência platônica, né? Quando ele trata da oposição entre mundo sensível e inteligível, né? Que dentro da caverna, né, onde as coisas são obscuras, né, são enganosas, o que se percebe do real é mera aparência, mera sombra, né? E fora da caverna onde está o mundo verdadeiro, né? O mundo real, que ele vai tratar então como um mundo inteligível. Então, Platão entende, né, que o mundo sensível é o mundo dentro da caverna e o mundo inteligível, o mundo fora da caverna. Assim, ele vai tratar, né, esse mundo inteligível como o mundo das ideias gerais, das essências imutáveis e acima desse mundo ilusório que é dentro da caverna. E assim a gente passa para a teoria das ideias em Platão, em que ele vai propor hipoteticamente a existência de formas ou essências ou ideias. Veja que ele trata a forma como sinônimo de ideia e essência, enquanto nós poderíamos pensar a partir, né, da posição atual que forma seria algo aparente. Não. A forma
para Platão, é o que diz que a coisa é, fala sobre sua essência, né? Então Aristóteles depois ele aprofunda essa questão. Então é importante a gente entender que forma aqui é sinônimo de essência. E essas essências, essas ideias, essas formas, né, são modelos eternos das coisas sensíveis, ou seja, elas servem de inspiração para o mundo material, né? Porém, essas essências, formas ou ideias, elas não possuem corpo, elas inspiram o mundo sensível. Elas são incorpóreas e imutáveis, existindo em si mesmas. Então, essa teoria das ideias de Platão é a proposição da existência imaterial dessas formas, essências ou ideias. E aí a coisa corpórea, né? Quer dizer, os objetos sensíveis do mundo material, eles são mutáveis, né? Então essa coisa corpórea imutável seria o que a ideia é, né? Mas não é a ideia. Ela apenas participa da essência que lhe serve de modelo. Ou seja, né? Essa ideia, essa forma, essa essência, né? Ela inspira, ela motiva a matéria a ter aquela forma, aquela essência, a representar aquela ideia. Então, para ficar mais claro, temos o exemplo da cadeira, né? A cadeira, ela, se a gente pensar numa cadeira, na forma cadeira, né? De uma maneira geral, a gente vai ter, né, uma ideia geral de cadeira. Porém, né, se a gente for para o mundo sensível das coisas, a gente pode verificar as cadeiras existentes, elas podem ser de madeira, metal, né, verde, amarela, preta, cinza, né? Ela pode estar velha, estar nova, ela existe num dado momento e ela pode virar também uma sucata, né? Então, a cadeira no mundo sensível, ela sofre transformações, elas têm características específicas. Já a essência de cadeira, ela é sempre a mesma e ela não possui essas características específicas, porque ela está fora do tempo e do espaço, né? Sempre única, sempre a mesma. E aí a gente opõe também, né, os sentidos, que seria o estar dentro da caverna, lá na alegoria da caverna do Platão, com a essência, né, que seria essas formas, né, que inspiram o mundo sensível. Nós não podemos apreender com os nossos sentidos a essência ou a ideia incorpórea e intemporal, porque os nossos sentidos eles só vão captar as coisas materiais, né, dotado de alguma concretude, o que está no espaço e no tempo. Então, como que nós podemos ter acesso à ideia, né, que é algo incorpóreo, intemporal? Ela é inteligível. Como nós podemos alcançar? Segundo Platão, nós podemos alcançar a ideia a partir do nosso intelecto. O nosso intelecto, ele é capaz de captar as formas, as essências e as ideias imateriais, né? Então, mesmo sendo um ser concreto, né, nós podemos conhecer essas essências incorpóreas. Como? A partir de algo que nós temos em nós que é também uma forma imaterial e imortal, que ele vai, né, chamar de alma, né? Então, este homem, é preciso supor que este homem concreto possua algo de natureza semelhante à natureza das ideias, né?
Então, é preciso supor que ele abrigue em seu corpo uma alma, também pura forma imortal. Esta alma, então, né, ela já teria contemplado as essências antes de se prender a este corpo no qual está provisoriamente vinculada. Então, a teoria da alma de Platão, né, que nos permite conhecer as ideias, ela trabalha na perspectiva de que a alma existe eternamente, porém o corpo é transitório e esta alma se prende transitoriamente a esse corpo, no o qual, né, nós nos manifestamos então neste mundo material, neste mundo sensível. Então a alma, unida ao corpo, alojada nele como uma prisão, esquece o conhecimento anterior. Então nós, né, quando esta alma se aloja nesse corpo, esquecemos, né, o mundo das ideias que esta alma estava. E, nesse sentido, na medida em que nós vamos nos deparando com este mundo sensível, que para Platão este mundo sensível ele é uma cópia imperfeita do mundo inteligível, do mundo da alma. Então, quando esta alma, a partir do corpo, se depara com as formas imperfeitas, ela relembra as formas perfeitas, ou seja, as ideias, as essências imutáveis do mundo inteligível. Então, os sentidos apreendem os objetos que são cópias imperfeitas daquelas essências que a alma contempla, e isso permite que ela vá se lembrando das ideias. Assim, o conhecimento é, na verdade, reconhecimento, reminiscência, retorno. Então, o que acontece é relembrar, né, o mundo perfeito. Então, para a gente chegar ao conhecimento das coisas, segundo Platão, nós precisamos fazer uma escalada para a gente conhecer a verdade, né? Então, conhecer as essências não se dá de maneira direta, como a própria alegoria da caverna de Platão nos mostra. Nós estamos como se nós estivéssemos dentro da caverna e precisássemos fazer um movimento de saída dessa caverna para alcançar então este conhecimento do mundo inteligível. Então, para isso é preciso percorrer algumas etapas, né, de saída dessa caverna. E essa escalada, essas etapas, né, que leva às ideias ou à essência, deve passar por essas etapas sucessivas. Parte do mais obscuro, né, até a máxima clareza e segurança. Então, é este movimento, né, de saída da caverna que simboliza a saída do mundo sensível para o mundo inteligível. Então, nós temos um quadro síntese aí em que, né, se a gente olhar abaixo dessa linha, nós temos os objetos sensíveis, né, e os tipos de conhecimento que esses objetos sensíveis geram, que é a opinião, né, a crença, a ilusão, a sombra, a conjectura também estão nesse campo aí, né, do mundo sensível. E nós precisamos então, segundo Platão, sair desse mundo sensível, sair de dentro da caverna em direção ao mundo inteligível, que é o mundo das ideias, dos objetos matemáticos, né? A nível de conhecimento dos conhecimentos matemáticos, e aí sim nós alcançamos a verdade, a ciência, a dialética, né? E este é o caminho do bem, né? Então, falando a nível de ética, de moral, é o caminho da justiça, né? Do entendimento do bem comum, né? De como que a vida deve funcionar. Então, somente o filósofo, aquele que é capaz de percorrer este caminho, de sair de dentro da caverna para fora da caverna, é que atinge o conhecimento do bem.
toda a teoria de Platão acaba sendo uma crítica também, né, a toda a democracia, né, aos cidadãos que acabaram por condenar Sócrates, o seu mestre, condená-lo à morte. Deste modo, ele procura demonstrar que esses cidadãos não conseguiram alcançar o bem, não se portaram enquanto filósofos. Então, pegando um gancho, a teoria, né, política de Platão vai defender que o governo, né, justo, um governo justo, ele só pode ser exercido pelo filósofo. O rei precisa ser filósofo, ou o filósofo se torna rei, para que se alcance de fato o bem comum, né? E assim a sua teoria, toda a sua alegoria, serve para mostrar que existe, né, uma verdade que está fora desse homem, né, desse sujeito, e que ela deve ser alcançada, né, porque essas ideias, essas essências, essas formas, elas existem por si só, independente de nós termos pensado ou não. Elas existem e o nosso intelecto, então, é que precisa captá-las. E assim, a gente encerra a nossa aula de hoje. E espero que tenha ficado claro. As dúvidas podem postar, né, no Google Classroom, que nós vamos estar respondendo para vocês.